Em nosso último estudo, aprendemos sobre o grande desapontamento ocorrido no dia 22 de outubro de 1844. Após este evento, aqueles que continuaram estudando as profecias viram que, em lugar da vinda de Cristo a esta terra, no fim dos 2.300 anos, Cristo iniciou no santuário celestial uma obra de investigação e juízo. Hoje estudaremos o capítulo 11 de Apocalipse. O que João estava para testemunhar era uma verdadeira batalha entre a Bíblia e o ateísmo. Essa batalha alcançou o seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando-se por seu ódio ao cristianismo. A palavra de Deus sofreu ataques terríveis, mas isso já estava profetizado na própria Bíblia. Deus preserva a sua palavra para instruir seus filhos nesses dias finais da história. Creia nisso. Então, um bom estudo para você. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Hoje o tema que nós vamos estudar, você pode acompanhar aí, vamos estudar sobre duas testemunhas mártires. Chegamos ao nosso programa de número 8, duas testemunhas mártires. Apocalipse, capítulo 11. Chegamos então a um capítulo extraordinário. Na realidade, o Apocalipse, ele foi escrito em forma de quiasmo. Eu não falei para vocês sobre isso ainda, né? Mas nas próximas lições vamos explicar um pouquinho o que é um quiasmo, essa estrutura literária que o Apocalipse foi escrito. Mas nós estamos chegando ao centro do livro. E o capítulo 11 é o que vai dar margem para aquilo que vem em seguida. Capítulos 12, 13 e 14, que funciona como ápice de toda a revelação que Deus tem. Pois bem, aqui no capítulo 11, João está para testemunhar uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a Palavra de Deus, e o ateísmo. Então esse é o tema do capítulo 11, uma batalha entre a Palavra de Deus e o ateísmo. Essa batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando o seu ódio pelo cristianismo. Estão lembrados do nosso primeiro encontro, quando eu falei que a França estava figurada nas profecias? Chegamos ao momento de entender como que a França aparece aqui no livro do Apocalipse. Pois bem, vamos começar então a nossa leitura, capítulo 11, a partir do verso 3. Diz assim o texto: as duas testemunhas mártires. Verso 3: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de panos de saco. Quem sabe me dizer o que significa estar vestido de pano de saco? Já ouviu essa linguagem na Bíblia? Já um estado de humilhação perante Deus? Um estado de humilhação, é verdade. Contrição, arrependimento. Então, estar vestido de pano de saco é esse indício. No Antigo Testamento, esse era um ritual de arrependimento. Então, veja, de contrição. Agora, as duas testemunhas, elas estão contritas, diz o versículo 3, e elas estão profetizando por 1260 dias. Lembram desse período profético? Nós também já falamos dele aqui, 1260 dias. E a pergunta é, quem são essas duas testemunhas que estão profetizando? Nós chegamos a uma conclusão. Elas são a própria Bíblia, a Palavra de Deus, o Antigo e Novo Testamento. Os dois testamentos, estas são as testemunhas mártires. Lembra o que Jesus disse em São João 5,39?
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Testificar, testemunhar. Então, as duas testemunhas mártires é a palavra de Deus que testifica a respeito do Cristo. E nós podemos compará-la, então, com o Antigo e o Novo Testamento. Se esta aplicação é verdadeira, como que nós podemos entender o fato delas estarem vestidas de pano de saco e o fato de profetizarem por 1260 dias? Esse período profético, nós já vimos ele aqui. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é como uma espada. Está lembrado do capítulo 1 de Apocalipse, quando Cristo se apresentou para João e ele tinha uma espada afiada que saía de sua boca? Lembra dessa expressão? A espada afiada que sai da boca é a palavra do Cristo. Agora Paulo está dizendo, a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. E ela é apta para quê? Para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando você lê a palavra, quando você lê a Bíblia, ela te ajuda numa autoanálise. Ela te convence do pecado, ela te mostra o caminho da salvação, ela te mostra a experiência de viver ao lado de Cristo. Veja, o salmista escreveu vários salmos falando sobre a Bíblia, né? No Salmo 119, lá no verso 105, Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que o diabo odeia tanto esse livro? Por causa disso. Porque esse livro ilumina o caminho do cristão, ilumina a vida da pessoa. O diabo odeia a Bíblia. E porque ele odeia a Bíblia, ele a atacou durante 1260 anos. É por isso que elas estão profetizando aqui, vestidas de pano de saco, por esse período. Aonde esse período se enquadra na história? Nós já explicamos isso aqui, do ano 538 até o ano 1798. O que aconteceu nesse período? 1260 anos de supremacia papal. Nós explicamos aqui que no ano 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, baixou um decreto declarando o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas, o líder espiritual. 533. Só que haviam tribos arianas que não aceitavam a autoridade do Papa. Essas mesmas tribos arianas tinham derrotado o Império Romano. Lembra que Roma perdeu seu poder para 10 tribos bárbaras? Esse é o cumprimento profético de Daniel 2. A estátua que tinha 10 artelhos nos pés, ou então aquele animal do capítulo 7 de 10 chifres. Esses 10 chifres e os 10 artelhos representavam essas 10 tribos bárbaras que atacaram Roma. Eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas existe um historiador britânico que trata muito desse tema e ele é Edward Gibbon. Essa aqui é um volume da obra dele. Esse é um historiador britânico do século XVIII e ele escreveu aqui a história do declínio e queda do Império Romano. E aqui ele diz nessa obra de que dos anos 352 a 476, as tribos bárbaras invadiram a Itália e minaram a autoridade de Roma até provocar a sua queda em 476. E Rômulo Augusto foi o último imperador romano. Ele entrega a sua coroa diante de um dos reis, lá em Ravenna, de um dos reis destas tribos bárbaras. Então, Edward Gibbon conta muito bem essa história. Então, quando as tribos bárbaras dominavam, o papado começou a ascender o seu poder. E em 538 é o ano que o papado expulsa de Roma a última tribo antagônica, a última tribo que não aceitava o seu domínio, os ostrogodos. Quando os ostrogodos foram expulsos de Roma, o Papa teve agora acesso não apenas à igreja, mas ao Estado. Então nós temos aí a união do cristianismo com o império. E a partir desse momento
você vai ter 1260 anos em que os papas vão dominar. O que os papas fizeram na Idade Média? Eles tiraram a Bíblia do povo. Por que tiraram? Porque eles estavam ensinando um monte de tradições e dogmas que não são bíblicos. E nós já mencionamos para vocês que vários deles, como orar para mortos, como a confissão auricular, como você pagar pelo céu, certo? E foi estas coisas que criou revolta em um monge da própria igreja. Como ele se chamava? Martinho Lutero. E Martinho Lutero, então, não aceitava que a Bíblia fosse deixada de lado. E ele provocou, então, o que nós chamamos de Reforma Protestante. Então, veja, por 12 séculos, a Igreja Romana tirou a Bíblia das pessoas. Quando nós chegamos ao século XVI, e você tem Martinho Lutero, que era um sacerdote da igreja, foi ordenado sacerdote, qual é o primeiro contato de Martinho Lutero com a Bíblia? Foi lá no mosteiro. E ele encontrou uma Bíblia acorrentada a uma das celas. Era um instrumento rejeitado pela igreja. E aí havia ali um monge, nesse mesmo mosteiro, chamado Staupitz. E esse homem foi uma bênção na vida de Lutero. E ele presenteou Lutero com um exemplar da Bíblia. E a partir daí Lutero começou a estudar e a descobrir as verdades que esse livro contém. Mas por 12 séculos, a Bíblia foi oculta das pessoas. Mas mesmo assim, Deus teve o seu povo fiel, que de uma forma ou de outra mantiveram acesa a chama da verdade. Por exemplo, os valdenses. Sabe que eu fui à Itália visitar a terra dos valdenses? E eu visitei, eu não sei se coloquei uma foto aqui está uma das fotos, eu visitei uma das escolas dos valdenses. E quando eu cheguei numa dessa escola, lá no norte da Itália, é uma escola toda de pedra, e na sala de aula, no centro, tem uma mesa, e sobre a mesa está essa Bíblia. Essa Bíblia, nessa escola valdense, é um exemplo de que as escolas valdenses não deixaram de ensinar a Bíblia, mas por causa disso, eles foram perseguidos e mortos. E para ser um pastor valdense, o jovem tinha que passar aí nessa escola. Eles chamavam as escolas de Dei Barba, escola dos pastores. Então o jovem tinha que passar aí 4 invernos. E nesses invernos, um inverno rigoroso do norte da Itália e sul da França, o que é que eles estudavam? 2 conteúdos, a Bíblia e a natureza. E é através do estudo da natureza e da Bíblia que eles se preparavam para ser pastores valdenses. Os valdenses tiveram a tradução da Bíblia para o vernáculo, para a sua língua, muito antes que o Wycliffe traduzisse a primeira versão para o inglês, ou Lutero para o alemão. Eles já tinham a Bíblia na sua língua. Eles traduziram. Pois bem, ao longo dessa história da Idade Média, a palavra de Deus foi perseguida, mas Deus teve um povo que a manteve viva. Agora olha o que diz o verso 6. Falando sobre a palavra de Deus ainda, as 2 testemunhas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Você está lembrado de algum fato da história bíblica em que as águas se converteram em sangue? Maria, me ajuda aí. Aonde foi esse evento? As pragas do Egito. Não teve uma delas que aconteceu isso? Exatamente. As águas Se transformaram em sangue. Não foi pela palavra de Deus que isso aconteceu? Exatamente. Deus falou para Moisés, e Moisés foi lá e falou para Faraó, ele não libertou o povo, veio a praga. Exatamente. Não foi a palavra de Deus que mandou que as águas virassem sangue? Exatamente. Onde é que você se lembra de um outro evento em que a terra foi ferida com flagelos, com pragas? No próprio Egito. Lembra que vieram primeiro as rãs, depois vieram os gafanhotos, pragas sobre a terra. E essas pragas aconteceram porque a boca do Senhor havia dito. Então a palavra de Deus tem poder de fazer isso. É o que Apocalipse está dizendo. Agora olha para o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar,
Primeiro falou que elas profetizariam por quanto tempo? 1260 anos, certo? Agora o verso 7 está dizendo, quando elas tiverem concluído o testemunho, ou seja, passado esse período, terminou os 1260 anos, quando elas tiverem concluído, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Você está acompanhando em casa? Entendeu o verso? Tem coisas no Apocalipse que não são fáceis de entender, mas nós já explicamos aqui que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Por isso nós temos que buscar na própria Bíblia entender os detalhes que aqui está sendo dito. O primeiro detalhe aqui é o seguinte: quando tiver concluído o testemunho que deve dar. E no verso anterior já foi dito que o testemunho seria por 1260 anos. Qual foi o ano que terminou os 1260 anos? 1798. Aí terminaram os 1260 anos de supremacia papal. Eu já disse para vocês que evento aconteceu nesse ano, que terminou com a supremacia dos papas. Qual foi o evento? O Papa foi deposto, isso mesmo, Guilherme. Foi a prisão do Papa Pio VI, que foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em fevereiro de 1798. Ou seja, o Apocalipse está dizendo, concluído o testemunho que devem dar, pós 1798, porque aí terminou os 1260 anos que elas estariam profetizando, a besta que surge do abismo pelejará contra ela, as vencerá e as matará. Quem é a besta que surge do abismo? Quem você acha que é o que odeia a palavra de Deus, que quer destruí-la? O próprio Satanás. A besta que surge do abismo é o próprio Satanás. Agora, o diabo não vai vir aqui na terra, pegar uma Bíblia uma por uma e destruí-la. Ele vai usar quem? Instrumentalidades humanas. Ele vai usar gente. Ele vai usar algum homem para cumprir os propósitos dele. Então, quem o diabo usou para matar a palavra de Deus, para destruí-la? E aqui está dizendo que ela ficará estirada na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que aqui aparece a expressão Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado? Aonde Cristo foi crucificado? Jerusalém. Não foi em Sodoma, não foi no Egito. Então, o que esse verso está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: Sodoma foi uma cidade conhecida por sua licenciosidade. Estão lembrados de Sodoma? Qual era o problema de Sodoma? As pessoas eram promíscuas, tão promíscuas que quando Ló recebeu 2 anjos em sua casa, os homens da cidade vieram atrás desses 2 anjos, querendo ter relações sexuais com eles. Sodoma era tão imoral que Deus teve que destruí-la. Então, Sodoma era uma cidade caracterizada pela licenciosidade. E o Egito? O Egito foi a nação do mundo que mais se opôs a Deus. Está lembrado, Maria, que você mencionou sobre as pragas? Por que é que Deus foi derramando praga após praga até que inteiraram 10? Porque o povo resistia, o povo duvidava da existência de Deus. O faraó dizia: quem é o seu Deus que vai vir aqui me atrapalhar? Então, o Egito não aceitava a existência de Deus. Sodoma era licenciosa. E estas 2 cidades estão sendo usadas agora como uma figura para uma outra cidade. Que cidade? A França. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos compreender melhor um pouquinho essa conexão entre essas 2 cidades e e o país da França. Os milagres que você tanto espera, eles vão acontecer. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. A música que agora eles vão cantar tem uma frase que me chama a atenção. Ela diz assim: não resista mais. Não resista.
Pare de se enganar. Pare de ser enganada. Não resista mais. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você.